Noite a todos os companheiros e companheiras, e vamos então iniciar nosso estudo. Eu vou retomar aqui um assunto da aula passada, que eu acho importante, né? Que foi o estudo da dupla vista, da dupla personalidade. Então, recordando, é aquela condição que o livro aqui do Legamon cita, né? Que a pessoa tem uma personalidade, uma época, tinha uma forma de falar as coisas, se comportar, de seus gestos, da forma de se vestir. E depois, de outra época, ela passa a ter outra conversa, outra voz, outro meio de, outro costume de se vestir, outros gestos, outra pessoa, né? Ela é outra pessoa. E às vezes muda mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Então tem a que é a conhecida, de repente muda para uma segunda e daqui a pouco dura uma terceira. E esse caso, então, o Hermílio de Miranda, um grande autor espírita, conforme disse na aula passada, escreveu um livro que é Condomínio Espiritual. Então, vê a dimensão que chega a essa situação, a ponto de ele chamar de condomínio. Então, aquele corpo que vai ser, fruto vai acontecer essas alterações, passa a ser um condomínio. Uma hora está um espírito, outra hora está outro. Então, essa mudança de entidades, de modo de falar, de costumes, nós sabemos que é um espírito diferente, né? Mas o corpo tem um compromisso com uma entidade, com um espírito, né? Aquela pessoa que nasceu lá, bebezinho, naquele corpo, não é possível modificar. Ela, então, só vai deixar o corpo quando cortar o cordão, houver o desencarne, a passagem. Então, como é que isso acontece, né? Conforme nós falamos na aula passada. Como é que pode aquele corpo que ainda continua vivo, porque ele continua, o coração batendo, ele continua se movendo, ele está vivo, só que é outra pessoa. Como é que pode, então, trocar essa entidade, né? Então, conforme expliquei, acontece da pessoa, então, ficar doente, fragilizada, desanimada da vida, e começa a querer se afastar do corpo, né? Então, ela favorece isso, né? É um dos motivos, tem outros motivos, mas um motivo seria esse. Então, ela como se quisesse desencarnar, digamos assim, quisesse se afastar do corpo. Então, vem uma outra entidade que tem uma relação passada com ela, e tem uma prevalência, ela tem autoridade sobre esse espírito que está enfraquecido, e expulsa ele do corpo. Mas expulsa no sentido dele se desdobrar. Ele força o desdobramento do espírito que é o encarnado. O encarnado se desdobra. E esse outro espírito tem autoridade sobre ele, e tem relações de débitos, né? Ocupa o corpo. Então, nesse momento que ele ocupa o corpo continua vivo, porque o encarnado só se afastou. O cordão está ligado, ele continua vivo, né? Não se desfez o cordão, então não houve o desencarne. Aquele que ocupa o corpo, então, passa a falar de forma diferente, tem costumes diferentes, vestir outras roupas, ter outro conhecimento, outro assunto, né? Então, essa condição, né, que foi estudado, e eu estou retomando aqui por causa de um aspecto importante que eu vou abordar agora. Só quero saber de vocês se estão acompanhando, está claro até agora, perceberam o que se passa, deu para entender? Se houver alguma pergunta, alguma colocação a mais, né? Certo? Então, até aqui tudo bem, né? Então, o que acontece? Esse estudo que o Hermínio Miranda fez, e tem esse livro, é um livro muito bom, que deve ser lido, né? Ele foi feito com o estudo do psiquiatra William James, um conhecido, famoso psiquiatra americano. Esse psiquiatra americano é que se deparou com essas experiências, com esses casos, né? Mas ele, William James, é seguidor de Freud, e o Freud, embora o trabalho extraordinário que ele fez, ele não acreditava em Deus.
Então, para o Freud, quem gera na consciência nossa não é o espírito, é o neurônio, né? São neurônios. Então, é um entendimento do ser humano como se não tivesse espírito, né? Aí, o William James, com outros pesquisadores, tentando resolver a situação, por que aquela pessoa mudou? Por que ela fala diferente? Por que ela tem outro conhecimento? Por que ela veste diferente? Então, tentavam saber o que acontecia. Às vezes, o encarnado voltava ao corpo também, ele voltava a ser ele mesmo, né? Por que ele voltou a ser ele mesmo, né? Então, trabalhando essa situação, como é que eles resolveram? Eles tentaram fundir as duas personalidades, ou as três personalidades. Se numa época ele era o encarnado mesmo, depois esse que tem poder sobre ele, tem autoridade sobre ele, tira ele e está meio fraco e ocupa o corpo e passa a ser diferente, e depois aí um terceiro também faz isso. Então são três personalidades diferentes. Então William James, que é seguidor de Freud, segue a psicologia de Freud, e os outros estavam juntos, né? Como quem gera o pensamento é o neurônio, não tinha cabimento de ser outro espírito. Nem existe espírito para eles, né? Nem espírito existia, né? Então, eles forçavam para resolver a situação, para resolver aquele problema, daquelas mudanças de personalidade e forma de agir, fundir as duas personalidades. Então, ficava forçando aquele encarnado, né, aquele corpo que estava com outro espírito, para agir igual o original, igual o proprietário do corpo, né, o encarnado realmente. Então, até conseguiram algum avanço, né? Mas eu estou dizendo isso, então, para perceberem o nível de compreensão que a psicologia freudiana leva à abordagem do nosso psiquismo, que, se nós encararmos, é semelhante ao daqueles que pensam que a vida é única, só tem uma encarnação. É igual, né? Porque só tem um espírito, não pode mudar, né? É semelhante a essa dele, William James e seus auxiliares lá, que não aceitava ser diferente. Aquela encarnado tem que ser igual. Não? E como é que ele muda? Então há uma confusão na cabeça dele. Vamos eliminar essa confusão fundindo as personalidades. Então, olha a dificuldade que causa essa visão. A psicologia de Joana de Ângeles, que nós estamos estudando no domingo, né? Ela se baseia na reencarnação. Ela se baseia nesse conceito que dá esse horizonte extraordinário. Então, se houvesse um psicólogo que usasse essa psicologia de Joana de Ângeles, compreenderia que ali estavam espíritos diferentes, usando um mesmo corpo daquele encarnado. Então, traria um tratamento de verificar qual o motivo que ele tinha essa autoridade sobre o encarnado, o real encarnado. Por que ele tinha essa autoridade? Por que o encarnado tinha saído do corpo e não voltava? Trazendo, então, uma solução de conflitos, que é o objetivo da vida. A encarnação vem para resolver conflitos. E resolvendo uma situação que estava em choque ali, com esses espíritos ocupando o mesmo corpo, né? Então, a importância de nós valorizarmos essa psicologia que se baseia na reencarnação, que leva, então, à compreensão do nosso psiquismo de uma forma ampla, de uma forma que abrange não só a vida atual, como a vida que nós vamos ter quando partimos para o plano espiritual. Ficou claro? Deu para perceber, entender esse valor da psicologia que se baseia na reencarnação? Tá. Sim, deu sim. Tá. Muito bem, então. Então, vamos ao assunto de hoje. Então. O assunto de hoje, então, é o amadurecimento mediúnico, né? Vou começar a ler aqui. Então, é comum dizer-se, em certos casos, que a mediunidade ainda não está madura, ou então que já o está necessitando de ser desenvolvida. Esta expressão, que a praxe generalizou,
devem ser consideradas. O que faz que seja a época de desenvolvimento num dado caso e não, ou seja, em outro? A um primeiro olhar, já poderemos dizer que não se trata aqui de mediunidade, de emissão ou natural, adquirida pelo próprio indivíduo. Trata-se, pois, da mediunidade de prova. O espírito assumiu seu compromisso ou recebeu tal tarefa nos planos etéreos, antes de encarnar-se, e em seguida passou a viver na comunidade dos encarnados para exercê-la. Então, falam para as pessoas, né, que têm certas características, que a mediunidade está precisando ser desenvolvida. Eu estou com um problema aqui de impressão, eu vejo alguma coisa. Então, o que as pessoas você precisa desenvolver a mediunidade. Então, essa expressão vocês devem conhecer, né? Que precisa desenvolver a mediunidade. Então, ele está colocando aqui. Por que então está falando que a mediunidade tem que ser desenvolvida naquele momento e não a questão de um mês atrás ou um ano atrás, né? Por que tem que ser desenvolvida agora? Então, ele está colocando aqui o autor, né, o Edgar Ramon, que esse caso que leva a esse comentário são casos de mediunidade de prova. Porque a mediunidade de missão, a pessoa já está mais preparada. Então, a mediunidade dele já vai aparecer mais fácil, mais evidente. A mediunidade de prova que está colocando aqui já não é tão evidente. Então, vai começar com certas impressões, certas ideias de perseguição, e certos até comportamentos estranhos, né? Então, quando se fala que a mediunidade precisa ser desenvolvida, são casos de mediunidade de prova. A de missão já é mais espontânea e mais rápida. Né? Então, se quiserem fazer alguma colocação, esteja à vontade aí para que a gente elucidar melhor. Conforme as circunstâncias do meio ou da época em que vivem, conforme os efeitos que se precisam obter por seu intermédio no campo social, sua colaboração individual deve ser iniciada em cada ocasião. Caso ele esteja esquecido de seu compromisso ou desviado da tarefa aceita, começará então a receber sinais e advertências que lhe serão feitos por vários modos, mas quase sempre por meio de influenciações espirituais, perturbações nervosas e psíquicas, que tendem a chamá-lo para o início da prova. Então, como é uma mediunidade de prova, ele vai começar a ter incômodos, ter mal-estar, ter vozes na cabeça, né? Ter movimentos na mão que ele não está querendo fazer. Então, gerando uma situação para levá-lo a procurar o centro espírita. Então, é uma forma ou então, se ele já é espírita, né, buscar participar de um curso de mediunidade. Então, essa é a forma que ele se sente, né, interessado e vai saber o que é e acaba o curso. Então, esses incômodos, essas dificuldades que atrapalham a pessoa não são para trazer o obstáculo, para trazer erros ou transtornos, mas sim para levar aquela pessoa que tem essa função a desenvolver com conhecimento, com estudo, com exercício, desenvolver a sua mediunidade. É uma solicitação nesse sentido. E aí a diferença que ele está colocando, se for mediunidade de prova, é mais forte essas alterações. Se for mediunidade de missão, já é menor, porque ele já tem essa prática estabelecida em outras encarnações, ele já vai só dar continuidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo claro? Então, se quiserem alguma colocação, seja à vontade para nós trazermos mais informações.
Então, quando, porém, ele não entende e não atende aos avisos, negligencia, recalcitra, por qualquer circunstância, e não se submete às práticas exigidas pelo desenvolvimento, as faculdades se manifestam da mesma forma, porém desarmoniosamente, entregues a si mesmas, segundo sua própria natureza. E o médium tem que sofrê-las de qualquer modo, exercitá-las, desorientada e tumultuariamente, caminhando, em muitos casos, para a anormalidade, para a degeneração, para os recalques dolorosos. Então, se ele insiste em não dar atenção, em não procurar analisar o que está acontecendo e chegar, se não for espírita, a compreender que é uma questão espiritual e no centro espírita ele vai achar essa ajuda, acaba complicando a vida da pessoa, né? Acaba trazendo dificuldades. Que é o caso, não sei se vocês se lembram, daquele médico que eu conheci, né, que desenvolveu uma mediunidade, e era uma médium, não, uma moça que desenvolveu a psicografia. Ela tem a psicografia. E aí, no início, ela, no trabalho dela, ela tinha que escrever textos, né? Ela tinha que escrever textos lá no trabalho dela, que era uma relação de produtos, que era, e era escrito, no caso. Talvez hoje não fosse mais, né? Hoje o computador faz tudo, né? Mas naquela época ela fazia escrevendo. E quando ela ia escrever o nome dos produtos, ela escrevia frases, começava a escrever frases. E não conseguia escrever o nome, não conseguia fazer a função dela, ficava escrevendo frases. Então era um transtorno para ela, né? Era um mal-estar. Aí ela então procurou o centro espírita, né? Para ver o que estava acontecendo e, ao identificar a mediunidade, ela se conscientizou, começou a fazer exercício e não atrapalhou mais no trabalho dela, né? Então ela desenvolveu normalmente o uso das palavras. Depois ela acabou desenvolvendo mais a psicofonia, ela não exerceu muita psicografia, né? Mas resolveu a situação de dificuldade que ela tinha no trabalho. Então, continuando aqui, e passando agora para outro assunto, que é pré-mediunismo, né? O pré-mediunismo, o candidato ao mediunismo, como já temos dito, é sempre um indivíduo sensível, do tipo mediúnico, é sempre um emotivo. Os investigadores de fenômenos espirituais têm adotado como clássico o termo sensitivo para a designação de médiuns, justamente porque a sensibilidade é sempre o pronúncio ou a característica básica da posse de faculdades psíquicas. Esses sensitivos, na maioria dos casos, são pessoas diferentes dos demais, mesmo no período pré-mediúnico, pois encaram e sentem as coisas de forma diferente e de perturbações inúmeras, nem sempre classificáveis ou compreendidas pela ciência médica. Então, os que procuram e são comprometidos e têm essa tarefa, essa realização na sua vida, na área mediúnica, são pessoas mais sensíveis, pessoas que são mais ligadas a sutilezas das relações, às questões de assuntos, né, de conhecimento. Elas desenvolvem aspectos, você está colocando aqui, de maior sensibilidade, tanto a mulher como o homem, né? Eles têm, então, essa facilidade de aprofundar os assuntos, de escolher determinadas ocupações, né, como lazer, que leva ele a aprofundar o conhecimento de certas áreas, dando, então, horizontes espirituais. Vocês percebem que são horizontes, né, de maior sutileza, né? Então, é chamado sensitivo, né? Que, conforme nós vimos no livro, estudando o livro dos médiuns, é uma característica geral, né? Todo médium, então, é um sensitivo. Ele tem essa abertura, né,
para... Então, o sensitivo seria uma pessoa que seria um audiente, né, que ouviria vozes, seria um psicofônico, que começaria a falar palavras que não quer falar, um psicógrafo que faria escritas, conforme esse caso dessa moça, né, que eu falei. Então, um sensitivo que teria essa sensibilidade. Tendendo a isso, é claro, né, porque ele vai compreender isso no curso, no estudo, e começar a dirigir a sua consciência, o seu pensamento. Então, o pensamento que gera tudo. Ah, então eu tenho essa possibilidade, aí você começa a dirigir a sua estrutura psíquica para desenvolver no seu organismo, no seu corpo, né, aquela mediunidade que você vai, então, procurar observar, né, e identificar, né. Conforme eu disse, por exemplo, eu tenho dificuldade para usar as mãos, então, se eu desenvolvesse uma mediunidade, não seria psicografia, né, não seria a minha essa parte, eu sou mais fraco, mas a pessoa, então, vai se olhando, né, e identificando as suas tendências, as suas facilidades, né, e desenvolver essa consciência, né. Então, fique à vontade, alguma colocação, e nós vamos continuando, então, né. Se o resultado, porém, causar influenciação espiritual, interferência de espíritos desencarnados, quadro esse que pode variar desde a simples encostos até as formas mais graves de obsessões, então é necessário recorrer ao tratamento espiritual. Preces, passes, frequências, as sessões apropriadas e, às vezes mesmo, quando há permissão, a ação direta para afastamento das interferências. Às vezes a pessoa chega ao centro espírita já com obsessão, já chega com um nível de relação de uma entidade já bem forte, interferindo bastante na forma dele pensar, na condição das suas atividades, né? E aí eu entendo até que, nesse caso, é uma mediunidade já de missão, até, né? Já tem esse lado, que aprofunda, então, a interferência da entidade. Aí, então, o que vai acontecer? Ele vai ser primeiro ter que ser tratado. Primeiro ter que se aceitar essa influência, essa obsessão, levar ele a conhecer o que está acontecendo, levar ele a fazer prece, a se disciplinar, a se levar espiritualmente para depois desenvolver a mediunidade, né? É evidente que só o fato de fazer o tratamento já vai ser um passo que vai trazer ele a conhecer essa área, né? Mas primeiro tem que tratar essa condição que ele chegou, né, de estar com a obsessão, com essas interferências espirituais, para depois trabalhar na desenvolvimento da mediunidade. Então, tudo bem? Tudo certo agora? Então, alguma dúvida, algum caso, então, fique à vontade, né? As perturbações sofridas pelos doentes podem ser e ter duas causas, né? Uma intrínseca, que decorre de suas próprias imperfeições, como já dissemos, e que se refletem na aura individual, com tonalidades inferiores, vermelhas, cinzentas e negras, e vibrações desordenadas e lentas. Outra extrínseca, por interferência dos espíritos familiares ou obsessores. A regra geral é que quanto mais violenta e escura a tonalidade da aura, é mais desarmônica e lenta a vibração que apresenta mais intenso o grau da perturbação. Então, aqui está colocando, se a pessoa tem perturbação, tem duas causas, intrínseca e extrínseca, né? A intrínseca é com relação à pessoa, né, das suas características, que isso se expressa na aura. Então, nós vamos ver na aula que vem, né, essas formas que são feitas para examinar o perispírito daquele que está com aquele desequilíbrio, né?
assim como os demais, né, feito, né, essa análise do perispírito é feita com todos os candidatos, mas particularmente no caso aqui, que estamos tratando de pessoas que chegam desequilibradas, com interferências espirituais já com alterações no próprio comportamento do candidato, daquele que chega ao centro espírita. Então fez essa análise no caso de ser intrínseca, que é dele. Então vai ver que a aura dele está escura, com cores vermelhas escuras, né? Em tonalidades mais para o escuro, mostrando então na aura que ele está com desequilíbrio. A extrínseca é a obsessão, a interferência espiritual obsessiva. Então é uma entidade que está perturbando o comportamento daquele que chega ao centro espírita ou do candidato à mediunidade, né? Então, a intrínseca, ele tem características de distúrbios no perispírito dele, né? Então, você vai olhar e vai ver. A extrínseca, um espírito está conturbando o comportamento dele. Então, não vai achar nas cores da aura, sim, na forma que vai se conversar com ele, percebe, né? Que é uma obsessão, né? Uma interferência exterior. Correto? Tudo bem? Então, seja à vontade para fazer alguma colocação, alguma questão a ser colocada, algo a ser acrescentado, né? Esteja à vontade para nós conseguirmos um bom aproveitamento, para que todos estejam bem, né? Na participação, na compreensão do nosso estudo, né? Da nossa análise, né? Então, continuando. Com o desenvolvimento, tudo cessará e o indivíduo se tornará absolutamente normal, como qualquer outro, salvo no que respeita ao exercício da própria faculdade. O exercício, porém, em nada afetará a vida normal do médium, porque só se realizará em momentos próprios, oportunos, conforme as necessidades do próprio médium e as exigências da propagação doutrinária. Então, quando acontece a pessoa participar do curso, ele então aprende sobre mediunidade, as diversas mediunidades que tem, sobre como isso acontece na relação com a entidade que chega e se aproxima do perispírito e une uma parte do perispírito, né? E aí ele vai desenvolver mediunidade. Conforme ele vai conhecendo isso aí, ele vai se educando, ele vai se identificando, né? No seu psiquismo, nas suas tendências, né? Em qual mediunidade que ele vai desenvolver, e também vai se educando, né? No sentido de saber que está tendo uma interferência, uma aproximação, e não é o momento, né? Não é o momento, ele está trabalhando, ele está no percurso aí, e não é o momento de haver essa aproximação. Então, naquele momento, ele é consciente disso e corta. Então, esse conhecimento que ele vai tendo, vai dando, então, uma condição de controlar, né? Conforme está colocando aqui, realmente algum controle da situação, ele vai controlando a situação, né? E aí, para de atrapalhar ele, para de incomodar ele, né? É evidente que, como ele é sensitivo, um pouco de incômodo sempre acontece, né? Mas é coisas controláveis, coisa que ele sabe o que é. Que é o caso dessa moça que eu falei, né? Que escrevia lá o nome, textos, em vez de escrever o nome dos produtos, né? Quando ela ficou sabendo, ela parou de escrever esses textos, né? E fazia o que ela tinha que fazer no trabalho dela, o nome dos produtos. Se ela não busca o espiritismo, se ela não busca esse conhecimento, ia continuar atrapalhando ela, né? Aí ela ia ficar brigando com essa situação, porque ela não podia escrever texto, ela tinha que escrever o nome do produto. Ficava brigando e acontecia até distúrbios maiores, né? Até distúrbios piores no seu psiquismo, na sua vida, né? E ao conhecer, normalizou, acabou a interferir, porque ela sabia que ela já disciplinava a mente, né? E não acontecia mais essa ação fora de hora da entidade, sim, quando ela estava no centro espírita, para dar a comunicação preciosa, né, para nosso aprendizado e para o exercício da mediunidade dela, né?
Então vai ficando mais intenso, realmente, conforme está sendo colocado aqui, né? Aí, continuando, né? Nesse período pré-mediúnico, sucede, às vezes, que o médium é responsável por perturbações que afetam mais ou menos profundamente o ambiente familiar. Temos visto casos em que crianças apresentam sintomas sérios de idiotia, paralisia, mudez, e que, no entanto, não estão fisicamente doentes, tratando-se unicamente de interferências de forças ligadas a um tipo mediúnico anexo, pai, da mãe, do irmão ou irmãos. Nesses casos, submetendo-se o responsável a desenvolvimento regular, a perturbação do doente cessa e o ambiente doméstico se regulariza. Então, aqui é o caso da pessoa ter essa necessidade de desenvolver a mediunidade. E ele, então, tinha uma certa dureza no pensamento e objetividade, era objetivo, né? Ele impede que apareçam esses incômodos. Ele nem vai procurar a solução porque nem deixa os incômodos aparecerem, né? Então, a entidade que está ali trabalhando, que está lá tentando fazer essa indução para que ele busque um trabalho de desenvolvimento único, não consegue nada com ele. Aí atua nas crianças, ou no irmão, ou na esposa, ou no filho, né? Começa a atuar em elementos da família. Por que da família? Para ser um problema para ele. Ele vai ter que resolver. Ele não resolveu com ele, então ele conseguiu bloquear, porque é concentrado, é metódico, conseguiu. Mas ele vai ter que ver por que o filho dele está doente, por que está tendo aquele desequilíbrio com a esposa, por aquele elemento da família, né? E ao buscar a solução para a família, vê que não tem nada com essas pessoas, né? E então chega ao centro espírita que conhece o assunto e vai saber que é ele que é a pessoa, né? Isso vai ser dado informação através de entidades que vão se comunicar, através de médiuns da casa, né? Dizendo que ele que tem essa tarefa, né? Esse compromisso, e não está sendo acessível, né, essa informação, e então a família, algum elemento da família acaba sendo um veículo de aviso para ele. E resolvido isso aí, acaba o problema do parente, do filho, do irmão, da esposa, acaba, e ele então passa a conduzir essa tarefa, né? Aí se ele não conduzir, se ele não, mesmo assim não for, mesmo consciente do fato, não for procurar solução, aí começa a haver problema com ele, né? Já com ele, porque ele já sabe, né? Certo? Então, mais um caso, né? Temos então esse aprofundamento dessas situações que está sendo escrito aqui no livro. Espero que está sendo claro para todos, né? Está tendo uma compreensão para todos e que a gente tenha um bom aproveitamento, né? Temos agora, então, na sequência, né? O caso, né, que às vezes o responsável oculta qualquer perturbação anormal que sinta, como alucinações, visões nervosas excessivas, seja para não alarmar a família. Nesse caso, as interferências, encontrando resistência no próprio interessado, se refletem em pessoas afins, né? Então acaba, às vezes, até fazendo mal para a família, né? Às vezes até chega a causar danos aos familiares. É claro que cada caso é um caso, evidentemente, né? A atitude da pessoa vai ser ligada, né, à sua resistência. Ele é o conhecimento dele, né? Não é para que causa danos, já que não quer, então vão causar danos ao outro, né? Então não tem esse objetivo, evidente, né? Então é a pessoa que precisa ser despertada. Então nós vamos ver aqui na continuação, né? E a pergunta que decorre, né? Desses fatos. E se é justo
que pagam, então, pelos pecadores, né? Se um vai pagar pelos pecadores. Claro que não. Então, se o filho, ou a irmã, ou a esposa vai pagar pelo erro dele, então o marido vai pagar pela esposa que não está atendendo um paga pelo outro. Então, está dizendo aqui, claro que não. Sucede, porém, nesses casos, que há entre eles, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e parentes, compromissos ou interesses recíprocos no campo espiritual, de forma que, às vezes, uns se sacrificam momentaneamente pelos outros, no interesse do progresso comum, mas tudo dentro de um plano anteriormente elaborado nas esferas espirituais. Então, não é que um familiar paga pelo aquele que está com mediunidade para ser desperta. É que existem relações entre os parentes pelo motivo que elas estão juntos, né? Então, se nascem na mesma família, tem ligações entre nós, né? Então, a doutrina espírita, ela traz esse conhecimento, que até no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a pergunta, né? Que as pessoas que não acreditam na reencarnação falam que a reencarnação destrói os laços de família, né? Por quê? Como nós reencarnamos várias vezes, então você vai fazer parte de várias famílias. Se reencarna uma vez, faz parte de uma família. Reencarna outra vez, vai fazer parte de outra família. E assim, nós reencarnamos muitas e muitas vezes. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos ter quem lá como pai, como mãe, lá no plano espiritual. Vai receber a gente, nosso pai, nossa mãe. Mas que pai e que mãe? Então, nós temos 200 pais, 200 mães, né? Porque tivemos várias encarnações, e cada uma um pai e uma mãe, pode ser até uma repetida, mas nunca vai ser sempre o mesmo, né? E aí, então, os críticos da reencarnação dizem que isso destrói os laços de família, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo explica que é o contrário. Esse fato de nós termos vários pais e várias mães, né? Nós vamos criando laços com várias pessoas, porque nós nascemos para amar a todos, não é só um a dois, né? Cada família, cada pai e cada mãe, nós vamos criando laços de amor com aqueles pais que nós estamos vivendo aquela encarnação. E daí, então, quando há a mediunidade de um deles, e ele se recusa a perceber isso, e ela vai se manifestar num outro, no filho, ou na esposa, ou no marido, né? É porque existe essa ligação de encarnações já precedentes, né? Tem esse laço entre os parentes, né? Não é uma coisa injusta, uma coisa que leve a algo estranho, né? É pertinente a essa relação, certo? Então, espero que fique claro, que fique compreensível, né? É isso mesmo. Sim, sim. Pode, então, até voltar, né? Trocar, né? Outras vezes como irmão, né? Essa troca, essa variação, porque o laço existe, né? E pode se continuar, porque é benéfico, né? Sempre, porque benéfico não só para haver harmonia, como também para resolver problemas, né? Resolver problemas entre aqueles que se nascem da mesma família, né? Inclusive, nesse aspecto, nós temos a questão, né, muitas vezes como irmão, como pai, como mãe, nós temos o aspecto da parentesco corporal e parentesco espiritual, né? Por que essa diferença parentesco corporal e parentesco espiritual, né? Porque o parentesco corporal, então isso é importante nós entendermos também, ele é criado pelo próprio fato de nascermos filhos daquela família. Esse nascimento de filho daquele pai, daquela mãe, cria parentesco corporal, porque houve a ligação através da geração, da gestação, né, do nascimento e de pertencer àquela família. É um parentesco corporal. Então, isso favorece a convivência.
Então, se vem um espírito que tem problemas com o pai e com a mãe, o parentesco corporal ajuda a resolver esse conflito. Houve um mal que algum deles causou a um outro, né? Um dano, às vezes até matou, né? No passado. Ele vem como filho através do parentesco corporal para resolver esse problema, né? Mas aí, nós analisando as famílias, sabemos, né, que as relações entre pai, mãe, filho, elas são diferentes, né? Um pai se dá melhor com o filho, uma mãe com melhor com outro filho, com a filha, né? O pai com a filha. Então, há essa diferença nessas relações. Um irmão se dá melhor com um irmão, com outro irmão ele já não se dá. Às vezes tem até rejeição, né? Aí, então, quando acontece a harmonia entre pai, mãe, filho, no caso de haver aquele bem-estar entre esses dois, existe então aí parentesco espiritual. O parentesco corporal é natural porque já nasceu naquela família. Não tem necessidade de criar, porque já nasceu na gestação, naquela família, já é parentesco corporal. O parentesco espiritual é quando há harmonia entre aqueles parentes, entre o pai, a mãe, o filho. Essa condição, às vezes, ela é até difícil, né? É até difícil. Há diferenças fortes entre esses parentes. Então, o objetivo do parentesco corporal é formar o parentesco espiritual. O parentesco espiritual. Digamos, a pessoa desencarna, né? Então, dois irmãos desencarnam. Um desencarnou, agora o outro desencarna. Então, ele desencarna e quer procurar o pai dele, a mãe dele. Mas não formou parentesco espiritual. Ele não aceitou os pais dele com harmonia. Os pais dele não aceitaram ele com harmonia. Quando desencarna, eles não querem se ver. Lá no plano espiritual não querem se ver. Eles são inimigos, né? Foram um parentesco corporal, mas lá não querem se ver porque não formou parentesco espiritual. Então, o objetivo da família é formar parentesco espiritual. O parentesco corporal é para gerar o parentesco espiritual. Por isso, então, nós devemos buscar as relações de convivência com a família, né? De harmonia, coisa que há muita dificuldade, nós sabemos disso, né? Mas é o meio para desenvolvermos esse lado, né? E gerando, então, essas situações aqui, nós vimos de mediunidade que não é desenvolvida e acaba acontecendo de um filho ser levado a distúrbio, né? Alguma questão a colocar, algum comentário que queiram fazer para a compreensão, né? É importante essa questão de parentesco corporal e parentesco espiritual. Muito importante isso aí. É um conhecimento precioso que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita que traz esse conhecimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Inclusive, essa compreensão, ela se dá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisando aquele fato que Jesus e sim, todos têm que vir juntos para a resolução dessas questões serem resolvidas, realmente isso aí. Então, como é que aparece esse conceito de parentesco corporal e espiritual? É que naquela passagem que Jesus, quando ele começou a trabalhar, pegou 30 anos de idade e começou a trabalhar na pregação, na difusão da missão dele, ele vai numa casa e começa a falar com as pessoas sobre esses ensinamentos, né? E devido à qualidade do que ele falava, então juntou bastante pessoas lá dentro da casa. Ficou todo mundo ouvindo ele, a casa abarrotada de pessoas, né? E, segundo lá o Evangelho, né? Está lá no Evangelho, no Novo Testamento, e está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo também, a mãe de Jesus e os seus irmãos foram atrás dele, né? Lá na casa, porque acharam que Jesus estava ficando louco.
estava ficando bobo, né? Ele não falava nada, de repente começa a falar e angariar multidões, ele deve ter ficado louco, né? E foram lá para levar Jesus embora, né? Então está escrito lá, que era com esse objetivo. Mas como a casa estava abarrotada, não conseguiam falar com Jesus. Então eles vão falando para os que estão mais próximos, ele vai passando para frente e chega a Jesus essa informação que a mãe dele e os irmãos dele estão lá fora pedindo para ele ir embora, né? Para ele ir lá com eles, né? E Jesus fala então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E completa dizendo, minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui me ouvindo. Então Jesus, nesse momento, está fazendo essa diferença. Ele coloca que aqueles que estão lá ouvindo ele, que estão querendo saber daqueles conhecimentos, está formando parentesco espiritual com Jesus. Parentesco espiritual com ele, que é o que ele queria, né? Que é o principal. O objetivo final é parentesco espiritual. Enquanto que a mãe dele e os irmãos estavam só se baseando no parentesco corporal. Depois a mãe dele viu que não era esse o objetivo da existência, e sim começou a seguir o filho, né, que é Jesus. Mas naquele momento ela só olhava o lado do parentesco corporal. E Jesus então fala que quem é minha mãe, quem é meus irmãos, são vocês, porque ele se referia ao parentesco espiritual daquelas pessoas que estavam interessadas no que ele estava falando. A mãe dele e os irmãos dele não estavam. Né? Estava só baseado no parentesco corporal. Correto? Então, vamos prosseguir. Então, seguindo aqui, como é que está o horário aí? Então, e quando, apesar de tudo, continua a não aceitação, o responsável, então, pela perturbação espiritual retrocede direta e indiretamente e pode afetar profundamente o organismo físico ou psíquico, evoluindo para estados graves. Por isso, o sensitivo deve iniciar o desenvolvimento necessário, único meio conhecido para solucionar a situação. Então, se ele persiste em não desenvolver, ele acaba ficando com problemas orgânicos mais graves, né? Vamos nós falando. Agora vamos para o próximo assunto, né? Que agora são considerações gerais do livro. Assim, pois, a expansão do mediunismo natural depende da evolução espiritual do indivíduo. Essa possibilidade potencial, com o tempo, ir-se-á desenvolvendo para e passo com o progresso moral do espírito, até que as faculdades amadureçam e se manifestem em plena expansão. Mas certo é também que, a qualquer momento, o espírito desencarnado pode solicitar ou receber a tarefa mediúnica em mundos de prova para o resgate de dívidas kármicas em determinado meio, embora em épocas e circunstâncias, colaborando assim com os guias do mundo na obra comum da elevação coletiva. Então pode o espírito, né, vir com a tarefa de desenvolver a mediunidade, seja de missão ou de prova, mas ele vem porque ele já fracassou outras vezes, já houve erros outras vezes. Então ele pede para o plano espiritual colocar numa situação difícil, né? Ele coloca numa situação difícil. Então, nessas situações que ele fracassou, ele teve certa facilidade. Ele começou logo a frequentar a reunião, começou logo a ter uma orientação boa, né? E não se conscientizou desse avanço, porque a mediunidade é um avanço. É importante esse desenvolvimento. É altamente expressivo na caminhada evolutiva, né? Então, essa pessoa que não deu a devido valor para essa área, tratou as suas desencarnações
em situações de desenvolvimento com desleixo, né? E às vezes ele pede para passar por dificuldade, porque precisa ter essa dificuldade para ter mais possibilidade de se conscientizar do valor que tem a mediunidade como um processo de nossa evolução, de nosso crescimento espiritual. Né? Tudo bem? Tudo certo? Não há qualquer coisa. Seja à vontade para fazer alguma colocação, né? Então, prosseguindo, sem mediunidade, nada se faz, senão permanecer no terreno de elucubrações, das concepções cerebrais, das introspecções platônicas, e quando algo se consegue de positivo, que representa a conquista espiritual, verifique-se logo que foi ainda e sempre com o auxílio da mediunidade. Negam, pois, esses opositores aquilo que usam, ou que talvez suceda por falta de conhecimentos mais detalhados e profundos da questão. Nestas condições, o que resta é que se disponham a estudá-la com boa vontade e sem posição antecipada. A própria fundadora do teosofismo ocidental, a Blavatsky, né, era médium. O mesmo sucedia com Leadbeater, e ambos utilizaram suas faculdades. Então, colocando aqui que todas essas ciências, todas essas áreas que evoluem, têm mediunidade. A mediunidade sempre está presente, é um meio que está presente na evolução da humanidade. Vocês, então, estão desenvolvendo a mediunidade, vocês vão dar esse passo de avanço nas suas condições evolutivas. Os médiuns que já estão em condições são veículos, e vocês também poderão ser, né? Se evoluindo nessa condição de mediunidade, veículos de informações, de mensagens e de áreas que são elucidativas. Na teosofia que está colocando aqui, a teosofia que é uma ciência, né, que trata dessa área do espiritual, ela, a teosofia, era contra a mediunidade, falava que era uma coisa falsa, né, que o espiritismo estava inventando. E, no entanto, ela mesma, a fundadora da teosofia, era médium, né? Como ela não teve essa informação de como isso se processa, ela se enganava, né? Se enganava. E deixava de dar esse valor da mediunidade que nós estamos aprendendo aqui. Inclusive, uma questão que é bastante colocada nesta área é que Moisés condenou a mediunidade, né? E, no entanto, vocês, não sei se já leram o Antigo Testamento alguma vez, né? Vocês vão ver que o Antigo Testamento é repleto de comunicações mediúnicas. Os profetas falam com entidades constantemente, né? E, no entanto, Moisés proibiu a mediunidade, e ele também, então, conforme está colocando, é um grande médium, né? O próprio Moisés, porque havia a questão de adivinhação, né? Começava a cobrar por adivinhar quem que seria melhor para dar um emprego para a pessoa, onde é que ele ia ganhar mais dinheiro, como é que ele ia conseguir ganhar alguma coisa, algum valor, né? Então, usavam a mediunidade nessa área que não é o objetivo da mediunidade, né? Ganhar dinheiro, passar outro para trás, não é o objetivo da mediunidade. A mediunidade, conforme nós estamos falando, é um passo de evolução. E se é de evolução, é para o bem, para a harmonia, para a área espiritual, não de ganhar dinheiro ou de levar vantagem, certo? Então, veja a importância da mediunidade, né, nessa prática. Continuando, então. A primeira das modalidades, a mediunidade de emissão, representa um poder
uma conquista definitiva do espírito, um atestado de espiritualização, ao passo que a mediunidade de prova é uma oportunidade apenas concedida a muitos de trabalho e de provação em benefício coletivo. Por outro lado, está à disposição dos próprios possuidores, que a utilizam segundo seu entendimento e livre-arbítrio, visto que já estão capacitados para agir por si mesmos. A segunda, presentemente, está à disposição dos guias do mundo para a realização de uma tarefa de caráter geral, sendo, portanto, a mais útil. Então, a mediunidade de missão natural, ela já vem com uma prática de outras encarnações já desenvolvida, né? Então, ela entra em comunicações que tem uma destinação de ser mais elaborada, mais útil, em termos de volume de texto. Já de prova, né, é a maioria. A maioria dos médios são de prova, né? E esses é que vão dar, então, as comunicações mais importantes, que o fato de ser médium é uma condição evolutiva. Aí ele vai na reunião e ele vai dar uma passividade. E vai dar a passividade de um espírito que está confuso, que quer achar a mãe dele e não acha a mãe dele, né? Ele achava que ia chegar lá, a mãe dele, e ele ia ver a mãe dele e não vê. Então, o médium está sendo o veículo dessa entidade e fala isso. O dirigente vai explicar para a entidade que existe motivo para achar a mãe, às vezes a mãe está doente, está em condições que não pode ver ele, então, trazer toda essa informação, olha o benefício que vai trazendo a essa entidade com tanta dificuldade. E o médium, então, sendo o veículo dessa informação, traz para nós, né, o fortalecimento de que nosso comportamento vai resultar no estado que nós vamos estar do lado de lá. De como nós vamos estar do lado de lá? Em função do nosso comportamento. Então, nós vemos essas entidades se manifestando nos médiuns, particularmente de prova, né, que vai ser mais comum, essas situações, e dizendo para nós termos um resultado melhor de nossa encarnação, um aproveitamento melhor da nossa encarnação. E esse estímulo, então, não leva, assim, uma resolução imediata. Então, ele se passa em diversas reuniões. Nós ouvimos, nós vivemos essa relação constantemente. Daí o trabalho importante dos médicos, né? Para essa informação, para esse exercício tão importante que Deus permitiu que se estabelecesse de nós. Tudo bem? Tudo claro? Dá para compreender, dá para trazer essa informação. Seja à vontade para qualquer colocação, qualquer questão a ser acrescentada, né? Nós estamos aqui para trazer uma boa compreensão, né? Certo, muito, muito bom, então. Então, seguindo aqui, vou anotar o tempo. Então, nós temos aqui, por outro lado, está à disposição dos próprios possuidores que a utilizam, segundo seu entendimento e livre-arbítrio, visto que já estão capacitados para agir por si mesmos. A segunda, presentemente, está à disposição dos guias do mundo da realização da tarefa. Então, aqui, a mediunidade dos que são de missão natural, embora tenha condições de dar uma comunicação mais extensa, não quer dizer que não tenha essa função também de dar passividade a entidades que sofredoras, com mais dificuldade. O Chico Xavier mesmo, lá no Centro Espírita, que é lá em Pedro Leopoldo, né, ele dava a comunicação para as entidades mais difíceis que tinha, né, as mais conturbadas, as mais geradoras de vibrações que ficavam depois aquele resultado, né, de refazimento, né? Não é que vai ficar um mal-estar constante, mas
à medida que há a comunicação de entidades desse tipo, né, depois tem que fazer um refazimento, uma recondução das suas condições de psiquismo, de organismo, né? E o Chico Xavier é que dava a comunicação às entidades mais difíceis, né? Então, essa condição de limpeza, né, realmente, né, nós vamos ver no capítulo seguinte, que se faz necessária, e ele, então, comportava essas ações, né? Até tem aquele fato, né, que é conhecido, que ele recebeu uma sura de Bíblia, né, conforme nós já falamos aqui, que foi um pastor evangélico que foi lá ajudar, foi lá aprender sobre o Espiritismo, e começou então, o Chico Xavier dava um trabalho, né, a pessoa se dispunha, ele já colocava as pessoas para trabalhar, e colocou ele como o que ia orientar a entidade, né. E numa dessas comunicações, das entidades mais agressivas, né, mais difíceis, né, o pastor não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, ele ficou atrapalhado intensamente, né, com a situação. E o Chico Xavier, como esse espírito tão adiantado que nós sabemos, apesar de ele estar dando comunicação para uma entidade, com essa dificuldade, ele conseguia perceber que o pastor não sabia o que fazer. Então, ao mesmo tempo que o Chico Xavier dava a comunicação da entidade, ele falava ao pastor, dá-lhe o evangelho, dá-lhe o evangelho. E seria para ler o evangelho, né? Estava na mão do pastor, para ele ler o evangelho, né? Dá-lhe o evangelho. Que as palavras do evangelho iam tranquilizar a entidade, né? O pastor, então, em vez de conversar o evangelho, começou a bater com o evangelho na cabeça do Chico Xavier. Então, o Chico Xavier fala que ele foi o único médico que apanhou da Bíblia, né? Com a Bíblia. Então, mostrando essa capacidade que os médios vão desenvolvendo, né? Vocês estão aí nesse processo, nós vamos iniciar as reuniões presenciais, nós vamos ver, né, toda essa organização das reuniões, né? E vamos trabalhar, então, para essa realização, para conseguir esse despertar da mediunidade de cada um e, no exercício, a melhora dessa prática, né? Chegando, então, a essas condições que nós vemos aí. É evidente que o Chico Xavier é um caso, assim, está muito lá em cima, mas como referência para o que é possível, o que pode ser feito, né? E como uma proposta de realização para cada um de nós, né? Então, prosseguindo aqui, vamos agora ler. Por isso, nosso maior esforço está dirigido no sentido de orientar a mediunidade, protegê-la, canalizá-la no devido rumo, desviando-a dos perigos e das guedas, mostrando suas falhas, esclarecendo sua própria natureza e finalidade, para que os médiuns vençam suas provas e realizam sua tarefa com utilidade geral e pleno conhecimento de causa. E a maior dificuldade desse delicado trabalho é justamente despertar a consciência dos médiuns para isso, convencê-los disso, dar-lhes noção de responsabilidade própria. Então, vocês precisam perceber que esse exercício vai levar a essas dificuldades, né, de uma idade mais difícil, né, vocês não conseguem dar passividade. Isso, então, requer conhecimento, requer estudo, requer o empenho de vocês, né, o empenho que nós estamos assumindo agora, né, com esse estudo, para trabalhar essa habilidade, para fazer reflexões, fazer análises pessoais, não só na reunião, que buscar a análise da passividade que aconteceu, das áreas que precisa conhecer mais profundamente, levando, então, a esse esforço contínuo por decisão de você e com aproveitamento, né? Com a compreensão de que essa estudo, essa análise é que vai fazer vocês terem uma mediunidade melhor, uma condição de psiquismo melhor, uma tranquilidade no seu dia a dia, né? Por dever cumprido e por saber conduzir essas situações, essas
tarefas, né, de idades dessa ou aquela que venha a se comunicar. Não? Então, vamos prosseguindo, esperando que estejam compreendendo, estejam entendendo bem aí essa área da mediunidade, né, essa parte, né? E continuando agora, né, nós temos que essa reforma exige um combate perseverante e continuado, que nem sempre pode ser concluída numa só vida terrena, mas também é certo que a deliberação sincera de obtê-la, as tentativas sistemáticas de viver o mais aproximadamente possível, segundo os ensinamentos evangélicos, abrirão aos médiuns, na medida de seus próprios esforços, as portas acolhedoras e benevolentes dos planos espirituais. Então, o esforço de vocês vai dar, então, essa resposta espiritual. Vai haver essa condição, né, de auxílio, né, e percebe, né, no empenho de estudo, de compreensão das experiências realizadas, das áreas a serem trabalhadas, né, trazendo então essa melhora, né, conforme nós vemos nessa ajuda espiritual que nós descrevemos, né, que foi do Chico Xavier, que é um caso que já foi comentado aqui e que cabe aqui nesse momento, que eu vou relatar novamente, né, relatar novamente essa experiência, esse resultado, né, sempre estudando, é verdade, que foi do Chico Xavier quando o Valdo Vieira, né, deixou o trabalho junto com ele, né, que o Valdo Vieira é o médium, né, conforme nós já descrevemos, né, relembrando aqui, para vocês já ouviram, para nós fazermos uma análise desse fato que nós não fizemos, porque a análise tem bastante informação importante para nós, e nós não fizemos essa análise. Então, eu vou relembrar a história, porque ela é longa, né, e cheia de detalhes importantes, para fazermos essa análise, que é o caso, então, do Valdo Vieira, né, que é um médium que se psicografava os livros junto com o Chico Xavier. O próprio livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro científico, né, muito de alto conceito, né, foi psicografado um capítulo pelo Valdo Vieira, outro capítulo pelo Chico Xavier. Então, o fato de ele ter ajudado o Chico Xavier foi quando, lá em Pedro de Leopoldo, a família dele reclamou que estava sendo muito conturbada a vida deles, né, devido ao Chico Xavier assumir a importância que ele assumiu, e a família então pediu que ele se mudasse de Pedro Leopoldo, para que não fosse tanta gente lá que acabava incomodando a família, porque ele morava lá com a família, né? E o Valdo Vieira, que é um médico lá de Uberaba, já tinha um contato com o Chico Xavier, né? Convidou o Chico para ir morar com ele lá em Uberaba. E assim o Chico foi, passou a viver lá em Uberaba junto com o Valdo Vieira, a família dele, e psicografar livros, fazer reuniões e todo esse processo conhecido, tão rico, nós sabemos, né? E uma certa época, então, quando o Chico Xavier foi para os Estados Unidos junto com o Valdo Vieira, ele foi passando 2 vezes o Chico Xavier. Ele foi para a Europa, para vários países da Europa, para os Estados Unidos, para divulgar a doutrina, né? E indo para os Estados Unidos com o Valdo Vieira, ele falou para o Valdo Vieira que ele, Valdo Vieira, ia largar o Chico Xavier, ia abandonar o Chico Xavier. O Valdo Vieira falou que não, que como se viu uma coisa dessa, que ele era trabalhado com o Chico Xavier, psicografava livros, né? Os dois estavam em harmonia, né? Livros importantes, e não ia acontecer isso, não. O Chico Xavier insistiu, né, com ele, não, você vai me deixar assim, e vou te dizer como é que vai ser. Nessa viagem que nós estamos fazendo nos Estados Unidos, no final de nossa permanência aí, nós vamos ser levados a ir à Biblioteca Municipal de Nova York. Biblioteca Municipal de Nova York. E lá nós vamos
autografar um livro que vai ser editado pela Biblioteca Municipal, das mensagens nossas aqui nessa nossa permanência, que nós vamos passar por diversos lugares, vai fotografar diversas mensagens e lá a Biblioteca de Nova York vai editar esse livro, né, com essas mensagens que nós vamos fotografar durante a nossa permanência aqui. Então nós vamos lá na Biblioteca de Nova York no dia do lançamento do livro. Nós vamos fotografar, que vai ser o último dia nosso aqui nos Estados Unidos, né, nessa realização. E nesse dia que nós estivemos lá, fotografando o livro, vai vir uma mulher muito bonita, isso vai chamar bastante atenção. E essa mulher vai tirar você do trabalho junto comigo. Ela vai te levar, né? Ela vai chegar em você e vai te propor, você é médico, né? A você fazer um curso sobre medicina da pele, né? Dessa área que eu esqueço o nome agora, aí seria que trabalha com cirurgia plástica, né? Então, cirurgia plástica, tem que estar digitando aí, vamos ver qual é o nome que vai ser colocado aí, que tem, então, essa função de fazer a dermatologia, exatamente, então, a dermatologia. Então, essa mulher vai chamar você para fazer um curso de dermatologia lá no Japão, e você vai, né? E você vai me abandonar. O João Vieira falou que não, de jeito nenhum. Onde você viu, vai acontecer um fato desse, nossa ligação tão profunda. E o Chico Xavier avisou o Valdo Vieira mais 2 vezes. Ele avisou 3 vezes. Contou essa história para o Valdo Vieira 3 vezes. E foram para os Estados Unidos e fizeram lá todas as suas tarefas, todas as suas atividades, e foi gerado várias mensagens, né, conforme estava previsto, né, no trabalho. E sem o Chico Xavier tomar nenhuma iniciativa, foi tudo acontecendo lá nos Estados Unidos, por decisões deles, né? Foram levados a Nova York, na Biblioteca Municipal, para autografar o livro que foi editado pela Biblioteca Municipal de Nova York. Então, coincidindo toda com o que o Chico Xavier tinha falado por volta. E lá, estando autografando o livro, eis que chega a mulher. Então, quando chegou a mulher, belíssima, muito bem arrumada, chamou a atenção de todos. E o Chico Xavier falou para o Valdo, é essa mulher que vai te levar. Avisou o Valdo que era aquela mulher que ia levar ele, né? E ele, então, fica naquela tensão. E a mulher chega no Valdo Vieira e conversa com ele, ele se levanta e vai embora, junto com a mulher, né? Acontece que ele indo embora, ele deixou o Chico Xavier sem dinheiro. Ele estava com todo o dinheiro, né? E o Chico Xavier estava no hotel, né? Ele estava pago lá uns 2, 3 dias ainda. Ele podia ficar lá, mas não tinha dinheiro para pagar mais, né? E como é que ele ia fazer? Lá nos Estados Unidos não é o Brasil. Lá não tem espiritismo, não tem centro espírita, não tem espíritas lá. A relação lá é mais fria, né? E ele não tinha como resolver. Então ele só comia uma refeição, estava pago só uma refeição, né? Ou tomava café e não almoçava, ou almoçava e não tomava café, e passando fome e sem saber o que resolver. E chegou já naquele último dia, o dono do hotel falou para ele que se ele não pagasse, ele tinha que desocupar o quarto, porque ele já tinha gente para ficar no quarto, né? E Chico Xavier então sai para a rua, naquela situação, sendo que era o último dia que ele estava ali, não tinha o que fazer, onde arrumar recursos, com quem falar. E então, naquela situação, ele sai na rua e se dirige a Deus. Ó Deus, se for da sua vontade que eu me torne um mendigo, que seja feita a sua vontade, mas eu não quero ser mendigo, não. Eu não quero me tornar mendigo, não. E, nessa hora que ele fala isso, passa um carro, uma limusine do lado dele, esse carro que parece um transatlântico, né, esses carros enormes, passa do lado dele e vira a rua e para e fica na frente do Chico Xavier.
e lá com o motorista, né? E lá no fundo, lá, a mulher que estava numa limusine sai do carro e vai falar com o Chico Xavier. Aí ela começa a falar, e o Chico Xavier não entende inglês. Ela, lá, parece que é comum isso aí, falar em espanhol também, né? Alguns falam. Então ela começa a falar em espanhol, meio em espanhol com ele. E então ele vai entendendo que a mulher tinha feito uma promessa para o santo. Ela é irlandesa, ela falou que era irlandesa, né? E tinha feito uma promessa para o santo lá da Irlanda. E ela tinha feito essa promessa para 3 graças, né? E essas 3 graças ela não recebia há muito tempo. E naquele dia, ela tinha recebido as 3 graças de uma vez só. Eu recebi as 3 graças de uma vez só. Então eu fiquei muito contente e decidi, então, ajudar o primeiro mendigo que eu achar na minha frente. Aí eu cheguei, sou eu mesmo, mendigo, sou eu mesmo. E ela, então, leva o Chico Xavier para um restaurante, e ele não estava com fome, né, e corre bastante à vontade, um restaurante com bastante recurso, né, e vai ao hotel, o Chico Xavier, ela pergunta, ela vai ao hotel, e ela paga 6 meses de hotel para o Chico, né, com 3 refeições. Aí, então, o Chico Xavier fica lá abrigado nessa condição, e a mulher vai embora, né, pagou a promessa dela. Então o Chico negocia lá com o dono do hotel, pega uma parte em dinheiro, faz uma ligação para São Paulo então manda a passagem para ele e ele toma de avião e chega em São Paulo. E conta então Chico Xavier que a primeira coisa que ele fez, né, as pessoas viram, né, foi beijar o chão do aeroporto aqui de São Paulo, onde ele chega, né, desfazendo essa situação difícil que ele estava passando. Então, analisando essa história, vocês, não sei se vocês já se lembravam da história, né, que foi colocada, né? O Valdo Vieira, né, psicografando tantos livros junto com o Chico Xavier, né, chegando a esse nível de trabalho tão elevado, né, ser levado a uma situação dessa. Né? Então, verifica como nós temos esta condição de espírita, né, para nosso crescimento espiritual, com o conhecimento, com o estudo, com o trabalho, né, então, que vocês estão dedicados, estão se comprometendo na importância dessa condição que devemos elaborar, né. E o Chico Xavier, né, com essa humildade dele, estando ali com essa perspectiva, né, de não ter comida, e de repente ele ia ter que dormir na calçada, né? Na calçada ele chegou a essa iminência, né? Então, aquela sintonia, né, com o plano espiritual ainda gerando então essa ajuda preciosa, né, que levou ele a receber essa mulher, né, que chega e dá essa opção para ele, né, que é a pessoa que ele vai ajudar, né, trazendo então esse resultado. Então nós temos de um lado essa serenidade de Chico Xavier em prece e esse desvio do Valdo Vieira. Hoje o Valdo Vieira trabalha só com projeciologia, né. Eu acho que aqui em Pindamonhangaba que ele trabalha, parece que é aqui perto. Ele deixou crescer a barba, né, bastante a barba. Então modificou totalmente o trabalho que ele fazia, né, em relação àquela época, né. Então fica essa mensagem aí, tudo bem, tá clara a mensagem, tá esse fato acontecido, né, e como uma reflexão, né, que nós temos para nossa compreensão, né. Então eu vou encerrar a aula hoje por aqui, porque o assunto já acabou, né, nós temos a lição dada, a lição já foi lida, e a semana que vem vamos então entrar nessa área que vai ser essa parte importante, que vai ser da parte de formação desses recursos do grupo, né, que vão se estabelecer como organização de trabalho. Né. Então agradeço a todos a atenção, tenham um bom fim de semana, que corra tudo bem para vocês, né, e possamos estar aqui novamente na próxima sexta-feira, em harmonia e paz.
boa noite a todos, né? E que esteja bem, bom fim de semana. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos elevar nossos pensamentos, então, agradecendo a Jesus esta oportunidade para que nossa reflexão cada vez mais se aprimore nessa sintonia que devemos desenvolver como oportunidade de realização, de paz, com o conhecimento da doutrina espírita, para a nossa harmonia, para o nosso bem-estar, esse fortalecimento dessa prática, que é o objetivo principal de nossa existência, de nos sintonizarmos com nosso Criador, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, e o irmão Rodolfo nos ajudando nessa caminhada e nessa realização. Assim seja. Boa noite a todos. Obrigado. Até a semana.